Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os milhares e milhares de inscritos no meu canal e as milhões e milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, da estrutura em geral do canal, você está inscrito, indica o canal, uma amiga, uma amiga, é muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar aquele sininho que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize como vocês bem fazem a parte dos comentários. Lembro também que além de inscrito, você pode ser apoiador, membro apoiador do canal. Tem duas formas e você escolhe a que para você é mais conveniente, fortalecendo o jornalismo independente, plural, republicano, democrático e de qualidade, né? Lembro que no Twitter você pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial e no TikTok no Marco Antônio Villa Oficial. Destaco que nesse nosso encontro de hoje não teremos o Superchat, mas teremos sim, vocês vão colocando as likes que para nós é extremamente importante. Vamos fazer uma análise hoje mais no campo econômico, né? Estava levantando questões da história recente das eleições desde 1989 para tentar buscar uma linha analítica para entender o processo de 2022. Tem todas as questões no campo institucional, isso nós já falamos inúmeras vezes. Vocês têm acompanhado todas as opiniões, as questões que eu venho levantando e os fatos acabam reforçando. Por exemplo, hoje, há poucos minutos atrás, na edição online da Folha de São Paulo, o ministro da Defesa exigiu que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, apresente publicamente todas as respostas que deu ao Ministério da Defesa, supostamente de 88 questões que o representante do Exército, ou se preferirem, das Forças Armadas, apresentou ao TSE. Em suma, mantendo, portanto, aquela situação de tensão e de desconfiança, que é bom lembrar que até hoje nunca foi comprovado qualquer caso de fraude às urnas eletrônicas. Mas existem grupos de pessoas, através da estimulado pelo trágico gabinete do ódio, né, que fica espalhando notícias falsas sobre o processo eleitoral. E milhões de pessoas acabam, de uma forma ou de outra, acreditando. É claro que o TSE está fazendo seu serviço e muito bem, comunicando, denunciando. Eu presumo que durante todo esse processo eleitoral deve utilizar especialmente das concessões de rádio e TV, né, com inserções mostrando como é que as eleições e como o sistema existente não há condições de fraude. Mas quando falou isso agora à tarde, o ministro da Defesa cria tensão, né? E todas aquelas questões que envolvem a quebra da institucionalidade. Um fato interessante hoje é que o dado apresentado de novos eleitores de 16 a 18 anos, mostrando que a campanha teve êxito. São mais de 2 milhões de inscritos. Então, parabéns, nós aqui também falamos, e tantos falaram, né, da importância dos jovens se alistar. E eles se alistaram, são mais de 2 milhões de eleitores. E um fato interessante também que foi apresentado, que é importante a gente destacar, que agora que foi fechado, portanto, o contingente eleitoral, 53%, não mais 52%, 53% do eleitorado é feminino, né? E 47% são homens, ou seja, as mulheres hoje representam 8 milhões e meio em número de eleitoras superiores aos homens. Isso é um dado também único na história das eleições brasileiras. Portanto, temos uma eleição importantíssima em 2022, bicentenário da independência, né? E eu sempre digo que a eleição é fundamental para a história do Brasil. Bem, depois dessa apresentação dessas questões, né, eu queria destacar para vocês, e acho de suma importância, a questão da economia. Estava lendo os jornais e todos os jornais, os portais, os analistas econômicos extremamente... Hoje a Bolsa voltou a cair, bem, sucessivamente, né? O dólar subindo. Em suma, o cenário é extremamente preocupante, né? Nós teremos esse ano, tudo indica, uma inflação anual superior a 10%, quer dizer, 2 anos consecutivos, o ano passado, 2021, e agora, tudo indica, 2022, com uma inflação superior a 10%. Em outros termos, isso significa queda de poder aquisitivo, especialmente nos mais pobres. Basta acompanhar a inflação de alimentos, a inflação dos combustíveis, um aumento do salário mínimo que é insuficiente para as necessidades das famílias brasileiras, etc, etc. O cenário econômico é extremamente preocupante. A inflação do mês passado, registra-se, foi a maior nos últimos 27 anos, 1995, pouco após a adoção do Plano Real. Ou seja,
qualquer um que analisa, portanto, essa conjuntura, sabe que a economia será um fator determinante no processo eleitoral presidencial. Vou dar uns exemplos para isso, para a gente pensar em termos históricos a questão da economia em relação às eleições. Com o restabelecimento, e pela primeira vez, eleições plenamente democráticas no Brasil, 1989, e foi a eleição com o maior número de candidatos, 22, é curioso, a inflação daquele ano, só para os mais jovens entenderem um pouco a diferença, de o Plano Real jogou um papel fundamental nisso, a inflação em 1989, anual, foi de 1.304%, 1.304%. E o PIB cresceu, apesar de uma situação de inflação, 3,2%, o que é um número razoável, considerado à época. Mas nenhum dos candidatos presidenciais queria dizer que era candidato do Sarney, tendo em vista um enorme desgaste político e a irritação da população com os fracassos nos planos de combate à inflação, como o Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão. Então havia uma enorme insatisfação. E os candidatos, aqueles que eram efetivamente que concorriam, não aqueles que faziam só para aparecer na antiga cédula eleitoral, ninguém queria ser candidato do governo porque os números econômicos eram muito ruins. E os dois que chegaram ao segundo turno eram de oposição ao governo Sarney. O fato único, né, de dois candidatos serem o segundo turno e serem de oposição ao governo, que os candidatos eram, como é sabido, Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. Em 94, o curioso é que a inflação anual quase que dobrou. Olha a loucura, 2.251%, olha a loucura, 2.251%. Porém, o crescimento do PIB foi bastante significativo, um número muito bom, 5,3%. Mas aí tem uma questão, por que o candidato do governo, Fernando Henrique, venceu as eleições? Venceu as eleições porque no segundo semestre de 1994 tem a implantação do Plano Real no governo Itamar Franco, que é uma identificação dele, na época, no início, ministro da Fazenda, já não era no momento da campanha, evidentemente, com o Plano Real, e houve uma queda no segundo semestre do crescimento inflacionário. E ele captura Fernando Henrique como candidato do governo, a popularidade do Plano Real, tanto que vence Lula no primeiro turno. Em 98, quando ele é candidato à reeleição, porque no ano anterior foi aprovada a emenda que permitiu a emenda em 97 a reeleição, tem muita polêmica sobre essa emenda, né? É interessante lembrar, olha o que foi o Plano Real. Se a inflação anual em 1994, quando foi adotado o plano, foi de 2.251, a inflação em 1998 anual, sabe de quanto foi? 4,2, quer dizer, de 2.251 para 4,2. Veja a importância do que foi o Plano Real. Mas o crescimento foi zero. Havia uma crise internacional, teve a crise na Rússia, a crise na Ásia, etc., né? Mas ele conseguiu, mesmo assim, vencer no primeiro turno, quase que tem o segundo turno, quase que chegou a ter o segundo turno. O Lula fez uma campanha já achando que seria derrotado, tinha outros, Eloísa Helena, inclusive teve uma grande votação, mas ele acaba vencendo. Por quê? Por causa da queda da inflação. Mesmo o crescimento zero, você melhorou o poder aquisitivo, porque a inflação, na verdade, é um imposto que atinge, né, entre aspas, um imposto, os mais pobres. Em 2002, aí já e tinha 4 candidatos fundamentalmente, Garotinho, Ciro Gomes, Serra e Lula, a economia cresceu 2,7% e a inflação era de 10%, quer dizer, ela quase que dobrou em relação a 1998. E havia um enorme desgaste do governo Fernando Henrique. A economia jogou papel nisso, com crescimento muito tímido. Basta lembrar que em 2001 o Brasil cresceu 1,4%, o que para a época era considerado muito pouco. Depende sempre, quando a gente faz essa análise, o que se entendia à época de crescimento baixo do PIB, né? E ganhou um candidato de oposição, que foi o Lula, que é reeleito em 2006, no momento que o crescimento do PIB saltou para 4%, foi 70% superior ao de 2002, e a inflação caiu para 6,1%. Em outras palavras, melhorou o poder de compra, especialmente da população mais pobre. Veja a relação entre economia e eleição. Em 2010, quando ele consegue, Lula, por incrível que pareça, eleger Dilma Rousseff, com todas as dificuldades que nós já sabemos da então candidata, a economia cresceu em 2010, positivo, 7,5%. Foi, desde os anos, dos anos 1980, 1990 e 2000,
portanto, cerca de 30 anos, o maior crescimento anual da economia. Claro que no ano anterior tinha sido menos 0,1, em 2009, com a crise que atinge a economia brasileira, mundial, né, e brasileira, desde o final do último trimestre de 2008. Mas, tirando isso de lado, cresceu positivamente 7,5%. E a inflação manteve-se mais ou menos dentro da média. Houve um leve aumento em relação a 2006, foi de 7,3%. Então, com a economia favorável, você consegue eleger o sucessor. Em 2014, a inflação diminuiu para 6,4%, o crescimento foi quase zero, na verdade positivo foi 0,1%, mas ainda havia aquele prestígio do PT, especialmente da figura do Lula, né, que conseguiu levar Dilma Rousseff para o segundo turno e venceu no segundo turno. Vocês se recordam, Aécio Neves, que teve uma grande vitória em São Paulo, mas uma derrota enorme no estado de Minas Gerais. Se tivesse 5% a mais de votos em Minas Gerais, ele ia sido eleito presidente. Mas aí a história é outra, mas a economia foi um elemento determinante. Em 2008, ninguém quis ser candidato. O Temer podia ser candidato à reeleição e não foi candidato à reeleição, né? E ninguém se dizia candidato do Temer, tendo em vista a sua impopularidade. Lembrando que a inflação estava muito baixa, nesse caso de 3,7%, um crescimento de 1,8%, mas escândalos de corrupção daquele governo impediram que alguém, ou o próprio presidente, fosse candidato à sua reeleição. E esse ano, pelo que se desenha no cenário, o crescimento do PIB deve ser positivo, muito baixo, quase zero. Alguns estimam em 0,5%. O crescimento demográfico é 0,8%, ou seja, a economia está crescendo menos que o crescimento da população, né? E a inflação, pelo segundo ano consecutivo, deve ser superior a 10%. E o que eu estou querendo dizer com esses dados? Vocês estão percebendo qual é uma correlação entre economia e eleição. Economia e eleição desde o restabelecimento das eleições em 1989. Então, o cenário no campo econômico é extremamente negativo, e nós nem sempre discutimos a questão econômica, ficamos mais na questão política nesses nossos encontros, é extremamente negativa para o governo Bolsonaro. E por quê também? Pense, o cenário internacional nada indica que essa terrível guerra Rússia contra a Ucrânia deve terminar. Alguns estimam que agora, em maio, quando a antiga União Soviética, hoje Rússia, comemora a vitória contra os nazistas em 1945, né, dos aliados contra os nazistas, seria o ponto final da guerra. Porém, os últimos acontecimentos não têm demonstrado isso, muito pelo contrário, né? Então, e essa tendência desse conflito, você cria uma inflação mundial, dispara o preço, por exemplo, de grãos, aí vai ter problema em relação ao petróleo, gás, etc, etc. E é uma enorme instabilidade internacional, especialmente na economia europeia, que tem reflexo, evidentemente, por sua importância para todo mundo. Então, você tem um cenário internacional extremamente difícil e complexo, e que vai repercutir na economia brasileira. E a posição também do governo brasileiro não ajuda, de alguma forma, ele ter algum ganho, vamos chamar assim, nesse momento extremamente difícil. Pelo contrário, a tendência é do isolamento. Por exemplo, na reunião do G7, né, ele poderia ser convidado como membro suplementar e pela terceira vez consecutiva o governo brasileiro não será convidado, o que é um sinal bem claro que as principais economias do mundo querem ficar distantes do governo Bolsonaro, o que economicamente é ruim e politicamente para ele também. Por outro lado, o cenário nacional, pelo desenho que se tem até o momento, note, e eu sempre alerto aqui, o Paulo Guedes simplesmente desapareceu. A pergunta é: onde está Paulo Guedes? Aquele sujeito que aparecia todo dia na imprensa, falava, dissertava sobre tudo, fazia afirmações absurdas, ele sumiu. Lembre-se que ele ia zerar a dívida pública em um ano e meio, ia fazer um monte de coisa, não aconteceu nada daquilo. E o cenário é extremamente difícil que nós estamos vivendo. Todos os dados apresentados, se você for pegar no campo econômico, né, da questão das compras de alimentos, né, a irritação da população com a disparada, vamos chamar da cesta básica de alimentos, e isso também é muito claro, a disparada do preço dos combustíveis, hoje é uma coisa fantástica, para alguém encher o tanque de combustível, é quase que leva 1 quilo de ouro, parece aquele quilo que aquele cidadão queria para liberar verbas no MEC, né? E você vai em tudo que você observa nos preços, nós estamos perdendo a memória dos preços.
preços, que nós conseguimos adquirir com o Plano Real, porque até o Plano Real, e desde o final dos anos 1970 até 1994, quando vem o Plano Real, nós perdemos a questão da memória dos preços, né? E era difícil, você que é mais jovem não viveu isso, você chegava num lugar, um produto custava 10, você ia no outro lugar, o mesmo produto custava 15, no outro lugar 13, no outro lugar 17. Quando você ia voltar a comprar aquele produto uma semana, 2 semanas depois, você já nem lembrava o preço anterior que você tinha comprado. E havia constantes problemas em relação ao desabastecimento, que muitos aproveitavam em certo momento para comprar até em excesso um produto para se defender frente a futuros aumentos de preço e tal. E você ia perdendo a memória dos preços. Veio o Plano Real. Nós, né, vocês também, acho tanto quanto eu, a gente começou a guardar quanto é que custava cada produto, daqueles produtos rotineiros que você compra, e isso foi chegando até o ano passado. Nesse ano, especialmente, nós perdemos todo o controle. Você se assusta, certamente, eu também, com os preços de produtos costumeiros que você compra, você fala, mas isso aqui era 10, está agora 15. Ou com a diminuição daquele produto. Muitas vezes o litro de óleo, em certo momento, virou 900 ml, né? Hoje, nós estamos vendo um processo como esse sobre diferentes produtos, que eles vão diminuindo o que tem no produto, mas para manter o mesmo preço. Na prática, ele está, consequentemente, mais caro. Ou seja, aquilo que nós imaginávamos que era a página virada na história, voltou numa escala inimaginável. Ou seja, o governo Bolsonaro deu um salto para trás em tudo, em direitos humanos, meio ambiente, na questão institucional, na questão econômica. Não há nada nesse governo que você consiga identificar que você teve uma melhora. Aí vem a sua pergunta e nós caminhamos para o final da nossa conversa de hoje. Como é que se explica, então, você poderia me perguntar com toda razão, o índice ainda de intenções de voto que tem o Bolsonaro? A grande questão é que não se constrói ao eleitor alternativas efetivas de eleitorais e de poder, né? Não aparece. O que aparece como alternativa é o Lula, que evidentemente é um processo que vem do passado. Ele foi 2 vezes presidente do Brasil, como nós já citamos hoje aqui, e tem cometido nesse momento eleitoral uma série de escorregões de todos os tipos, né? Com questões no campo religioso, no campo diplomático. A entrevista para a revista Time foi um verdadeiro desastre. Questões internas, falas absolutamente sem sentido. Mas isso faz com que grande parte do eleitorado, e a gente tem de lembrar que a maior parte do eleitorado, que é o eleitorado mais pobre no Brasil, não necessariamente tem acesso a essas informações que nós discutimos, por exemplo, aqui nesse espaço. Mas na questão econômica, sim, porque aí bate no bolso e bate na barriga, né? Mas não há outras alternativas. União Brasil, pelo que eu li também hoje, parece que vai ter uma chapa pura, ou seja, presidente e vice do mesmo partido, e tudo indica que terá uma participação pífia no processo eleitoral, né? Pelo cenário que está desenhado. O MDB, a reunião da liderança do MDB em Brasília, dá a entender que na convenção poderia ter a maioria dos votos para a candidata Simone Tebet, mas também dá a entender que várias seções regionais vão cristianizá-la, ou seja, ela sai como candidata oficial, mas eles vão fazer campanha para o Bolsonaro ou para o Lula. Cristianizar é uma referência, eu já disse aqui, à eleição de 1950, quando o Cristiano Machado saiu candidato pelo PSD e na prática o PSD apoiou Getúlio Vargas. Então criou-se a expressão, o partido lança o candidato, mas não apoia, e veio a expressão cristianizar, o que provavelmente ocorra caso ela não tenha um crescimento significativo nas pesquisas eleitorais. Então teríamos uma segunda candidatura no MDB que tem muita dificuldade de, junto com o PSDB e Cidadania, compor uma chapa, porque o PSDB tem um candidato através das convenções, mas parte do partido rejeita esse candidato. Inclusive ontem teve um jantar em Brasília em que essa questão foi novamente externada pelos deputados federais que lá participaram desse encontro. Então, e tem o Ciro Gomes, mas que hoje foi divulgado um vídeo no qual ele participou de uma entrevista a 2 de maio, e ele faz uma série de referências a um senhor do Ceará que tem uma rede de restaurantes, mas que também não caberia um presidente da República, na altura das questões nacionais, que ele sabe, inclusive que ele foi entrevistado no meu canal, e até sobre o livro dele, colocar, né, e não se perder em questões menores, que pode ser até, não sei, de questões da política do Ceará, e fez também afirmações que não são as mais adequadas para um candidato num processo eleitoral tão
importante como esse. Nesse cenário você tem dois candidatos que vão se arrastando, porque eles não o Bolsonaro não tem vitrine eleitoral, não tem o que mostrar, e eu identifiquei como uma economia importante, e o Lula fala de um passado eliminando as contradições daquele passado também, que vão aparecer inevitavelmente na campanha eleitoral. E fica esse sentimento do eleitor. E é interessante que o eleitor tem consciência que precisa mudar o Brasil, e mudar rápido, porque nós passamos anos difíceis, vide a pandemia, os mais de 660 mil mortos. A questão, portanto, hoje, que eu queria fechar a conversa com vocês, era economia, e ela é um elemento determinante nos processos eleitorais. Pode-se fazer discurso ideológico disso, discurso de não sei das quantas, mas o bolso e a barriga é que determina o voto da maior parte dos eleitores, e os exemplos não faltam no Brasil e no mundo. É isso. Se você gostou desse nosso encontro, e hoje numa estrutura um pouco diferente, né? Como eu lembrei, nós estamos nesse encontro sem o Superchat, mas tem os likes, que é muito importante para nós que vocês vão colocando os likes, né? Isso para nós é super importante. E você está inscrito no canal, indica o canal, um amigo ou amiga, é muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que você gostou, utilize as formas, a página dos comentários, como vocês fazem muito bem. Lembro que além de estar inscrito, você pode ser apoiador, membro apoiador. Tem duas formas, você escolhe a que para você é melhor, né? Destaco também que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Nos encontramos amanhã e vamos sempre conversando, analisando de forma original esse momento complexo que nós estamos vendo no Brasil. Até!